Nesse terceiro domingo do tempo da Páscoa, a palavra de Deus sempre nos traz alento e questionamento. A palavra de Deus nos traz alento, nos fortalece, nos alimenta, nos sustenta, nos faz caminhar e sempre também nos interpela, nos questiona, chama a nossa atenção. Por isso é muito importante abrirmos bem os ouvidos e o coração, para que a palavra de Deus possa entrar em nós e suscitar em nós conversão, transformação, mudança. Aí tem um primeiro critério. Se a palavra de Deus não muda nada em nós, esse é um desafio muito forte e uma situação dramática, que a palavra de Deus tem que provocar mudança em nós. Hoje, os vários textos que nós lemos, e começando pelos Atos dos Apóstolos, traz uma palavrinha muito bonita, que é uma palavra que está depois repetida no Evangelho. Vocês sabem em que língua foi escrito o Evangelho? Os evangelhos não foram escritos em português, nem em inglês. A primeira parte da Bíblia, chamada de Primeiro Testamento, foi escrito em hebraico, alguns em grego. Os evangelhos foram escritos em grego. Já viram quando alguém não entende o que a gente está falando, a gente diz: eu estou falando grego, Hélio? Será possível? Você não entende o que eu estou falando? Estou falando em grego. O evangelho foi escrito em grego, um grego popular, um grego que era chamado koiné, que era o grego que o povo falava. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito em grego. E a palavra que está presente lá nos Atos dos Apóstolos e que está também no Evangelho é uma palavra muito bonita, que é testemunha. Nós somos testemunhas. E depois diz: vocês são as minhas testemunhas. Em grego, a palavra testemunha é martiria, é mártir. O que é um mártir? O que é mártir? A gente diz: você está me martirizando. Aquela pessoa é um mártir. O que é um mártir? O que é um mártir? Tem os santos mártires. O que é um mártir? Quem dá a vida. Quem dá a vida. E o mártir é aquele que dá a vida pela fé. Então, uma primeira pergunta para todos nós aqui hoje: por quem é que nós damos a vida? Nós damos a nossa vida por alguém? Nós damos a nossa vida por alguma causa? Nós damos a nossa vida por quê? Para quem? E o próprio Paulo vai perguntar, mesmo que haja uma pessoa muito boa, que você goste muito, pode ser que você dê uma parte da tua vida para ela. Mas você precisa gostar muito, né? Você é alguém muito importante para você dizer: eu vou dar 10 anos da minha vida para você. Vou viver 10 anos menos e você vai ter 10 anos de vida. Precisa ser alguém que você queira muito bem. E o Paulo diz: e Jesus deu a vida dele por nós, enquanto ainda éramos pecadores, sem nenhum mérito. Então fica essa pergunta, nos incomoda: por quem nós somos capazes de dar a vida? E nós damos a nossa vida, ou como dizia Dom Luciano, queimamos a nossa vida, gastamos a nossa vida em prol de quê? Para quem? Isso é testemunhar Jesus.
dar a nossa vida pela causa de Jesus. Dar a nossa vida, isto é, testemunhar, sermos mártires por Jesus. Como é que se faz isso? Muitos são assassinados, mortos, perseguidos por causa de Jesus. Mas há um critério muito grande, e o Evangelho de hoje quer dizer para nós um critério muito bonito, para tirar de nós o medo. E a gente vai dizer, eu não quero morrer, não. Mas o critério está assim: precisamos reconhecer Jesus no cotidiano da nossa vida. Ele está caminhando conosco dia a dia. E nós temos que vivenciar, como nos disse João, o seu mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Qual é o mandamento que Jesus deixou? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E João nos diz como é que Jesus amou. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, até as últimas consequências. E Jesus, quando encontra com os discípulos, eles o reconhecem no caminho de Emaús por um gesto de Jesus. Qual é o gesto de Jesus? Quando Jesus parte o pão. Jesus está do lado deles, eles não reconhecem. Jesus conversa com eles, eles não percebem. Jesus entra na casa deles, eles não percebem. Eles só percebem quem é Jesus quando ele parte o pão. Quer dizer, o testemunho de Jesus se dá numa prática concreta da vida. É bonito o texto do Evangelho, que Jesus, quando entra lá no lugar que eles estão, e os dois estão contando que tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, ele apareceu onde? No meio. Jesus não está em cima, nem embaixo, nem do lado, ele está no meio. Como é que nós respondemos na missa? O Senhor esteja convosco. Aonde é que ele está? No meio de nós. Não adianta ficar procurando Jesus no alto, nem embaixo, nem do lado, ele está no meio. No meio de quem? De nós. Vejam como esse texto nos dá muitas dicas. Jesus está no meio de nós, ele é reconhecido pela partilha, e ele sabe das nossas dificuldades, por isso ele diz, sou eu mesmo, e mostra o que para os discípulos? As chagas, as marcas do amor que foi até o fim. E ainda Jesus diz, eu não sou fantasma não, eles achavam que era um fantasma, eles não estavam entendendo a ressurreição de Jesus. E nós ainda hoje duvidamos. E Jesus dizendo, eu não sou um fantasma, é interessante para dizer, sou eu mesmo. O que é que Jesus pede para eles? Tendes aí alguma coisa para comer? Veja como a pergunta de Jesus é concreta. Ele não faz um tratado de teologia, nem um tratado de fé. Ele pede, sou eu, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles deram o que para Jesus? Peixe assado. Então veja como Jesus é concreto na vida. Ele se é reconhecido quando parte o pão, ele mostra as chagas, ele mostra a mão e os pés, ele diz, eu não sou um fantasma, podem me dar comida, eu tenho carne e ossos, eu estou com vocês sempre, e aprendam que o caminho do amor não é um caminho da força, não é o caminho de quem impõe, de quem vence, mas é o caminho de quem ama, e ama até o fim. E vai dizer no final, anunciem que o amor de Deus é para todos, que Deus não exclui ninguém, que o seu amor não pode ser medido pelo mérito, mas pela necessidade. Anunciem a conversão,
a mudança, a transformação. E a provocação de Jesus é: comecem por Jerusalém, para todos. Jerusalém era a cidade santa dos piedosos, e Jesus diz: começa lá, porque aqueles lá que se acham muito religiosos, piedosos e santos, não entenderam nada. Comecem por Jerusalém e para todas as nações. E a frase final: vós sereis os meus mártires, vós sereis minhas testemunhas. Isto é, vivam para o outro, não vivam para si. Sejam capazes de doar a sua vida. E a pergunta persiste e insiste. E como diz alguém, é a pergunta que não quer calar. Por quem nós damos a nossa vida? Como é que a nossa vida anuncia que Jesus está presente? Como é que a nossa vida anuncia para a cidade hoje que Jesus está no nosso meio? Quais são os valores que nós passamos para as nossas crianças, que nós testemunhamos para os nossos jovens? Como é que é vivido nas famílias, nas comunidades? As nossas comunidades são espaços de partilha. Um mundo que nos ensina e que nos coloca de maneira explícita e sutil, mas de maneira muito forte, o comodismo, o individualismo, o ódio que é tão forte. Nunca nós vivemos uma cultura de ódio tão acentuada como a que nós estamos vivendo agora. Por isso que, nesse momento, se busca encontrar saídas e até criminalizar, porque nós não queremos uma sociedade que criminalize, mas tendo que buscar saídas para criminalizar a homofobia, para criminalizar o machismo. Já é crime o racismo. E o racismo hoje é um crime inafiançável e imprescritível, ele não prescreve e não se pode pagar fiança pelo racismo. Ah, mas eu tenho liberdade de expressão. Tenho, você tem liberdade de expressão, desde que a tua liberdade de expressão não destrua o outro. Não destrua o outro. Esses dias eu divulguei pelas redes sociais essa palavra que é pouco conhecida, aprofobia, que é o rechaço ao pobre. Nós vivemos uma cultura e uma sociedade que rechaça os pobres, que rechaça os moradores de rua, que se enoja dos imigrantes, que não aceita. Quem de nós não lembra aqui em São Paulo, quem de nós não lembra aqui em São Paulo o ódio aos nordestinos? Quanto se falou aqui em São Paulo e se fala, São Paulo era uma cidade boa até que vieram todos esses nordestinos para cá. Quem estragou São Paulo foi os nordestinos. Vocês nunca ouviram falar isso? Ouviram ou não? Será que fui só eu que ouvi isso? Se houve isso, triste se ainda hoje se fala isso em São Paulo. Isso é um preconceito e uma discriminação que, ainda que alguém pense, não tem direito de falar, não tem direito de expressar. Ah, o nosso bairro era uma beleza, até que encheu de morador de rua. Foram os moradores de rua que estragaram o nosso bairro. Ninguém ouve falar isso. O que significa isso? O que significa o ódio ao nordestino? E há pouco tempo alguém que diz que os imigrantes são escória do mundo, que detesta os imigrantes,
Quem aqui descende de imigrantes? Quem descende? Quase todos nós. Ninguém de nós já era daqui, nasceu aqui, estava aqui quando o Brasil foi ocupado. Todos nós somos descendentes de imigrantes. E hoje, os descendentes de imigrantes que estão numa boa situação detestam os novos imigrantes, a nova onda migratória. Nunca no mundo houve tanta mobilização. Hoje, os serviços de vários países acompanham por satélite a deslocação humana. Ela é tão grande, e com esses novos ataques na Síria, virá uma nova onda de imigrantes, como não cessa a onda na África. Nós vamos entrar no inverno, a Europa vai entrar no verão, e no verão aumenta a mobilização e a passagem de muitas pessoas da África para o continente europeu. E quantos países do mundo estão hoje fechando suas fronteiras? Agora mesmo, o que se propôs aqui no Brasil? Que fechasse as fronteiras com a Venezuela. Isso tudo está presente no nosso dia a dia. Jesus caminha conosco como morador de rua. Jesus caminha conosco como um venezuelano. Jesus caminha conosco como um sírio. Jesus caminha conosco negro, pobre, abandonado, sujo. É assim que Jesus caminha conosco. Jesus caminha conosco machucado, abandonado, ferido, esquecido, mostrando as marcas, dizendo: eu não sou um fantasma, eu não sou um lixo, me deem algo de comer, toquem em mim, vejam que eu sou gente, que eu sou uma pessoa, olhem para mim, falem comigo, toquem em mim, sejam testemunhas, isto é, martiria. Matem o orgulho, a prepotência, o egoísmo, o individualismo. Nós temos que ensinar isso para as nossas crianças, temos que vivenciar isso. O ódio, o rechaço ao pobre é quase que natural, faz parte da nossa natureza. Pegou tanto em nós que faz parte da nossa carga cultural. Nós temos que romper com isso se queremos seguir Jesus. Seguir Jesus é transformador na nossa vida. Eu não posso ser seguidor de Jesus e continuar pensando do mesmo jeito, discriminando, tendo preconceito, alimentando ódio, incitando a violência, seja em nome do que for, em nome de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não significa o crime, ela não significa destruir o outro, especialmente se o outro é mais fraco, é indefeso, está sem possibilidade de defesa. Dar a vida, isso é a martiria, isso é ser testemunha de Jesus. João nos diz com toda clareza: para saber que conheçamos, vejamos e guardemos os seus mandamentos. O mandamento nós já sabemos qual é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quem diz: eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, o que diz aqui João? É mentiroso. Quem diz: eu conheço a Deus, mas não segue os mandamentos, não guarda seus mandamentos, é mentiroso. O mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento. Essa é a martiria. Isso hoje é o grande desafio nosso. O grande desafio nosso hoje é esse.
se nós vivemos o amor que supera a violência, que supera todo tipo de discriminação, todo tipo de preconceito. Tem coisas que nós dizemos, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo, mas tem coisas que todos nós conseguimos. Combater o preconceito e a discriminação, todos nós conseguimos. Não apoiarmos a violência, não apoiarmos os que incitam a violência, todos nós conseguimos. Não estar de acordo e não manifestar apoio, nem intenção de apoio àqueles que promovem e que incitam a violência, isso todos nós podemos. A nossa luz e o nosso critério é Jesus. Jesus, o Senhor da misericórdia. Amém.